Senado debate metas do Brasil para a Conferência do Clima marcada para novembro no Egito. Projeto de orçamento para 2023 está acima da expectativa do mercado, segundo consultorias do Senado e da Câmara. E Senado volta a analisar proposta que restringe saídas temporárias de presos. Boa tarde, hoje é terça-feira, 13 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Está marcada para daqui a pouco, às 2 horas, uma reunião da Comissão de Meio Ambiente, que vai avaliar os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas, com foco especial na Amazônia Legal. O plenário do Senado realizou hoje uma sessão de debates para discutir o cumprimento pelo Brasil das metas estabelecidas na Conferência do Clima da ONU de 2021 e as propostas para a próxima cúpula climática em novembro. A Conferência das Partes, ou COP, sobre clima, é o mais alto fórum de decisão da Convenção das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, que reúne os países que se comprometeram a conter o aumento do aquecimento global com a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Especialistas e cientistas da área foram convidados a debater o assunto em sessão temática no Senado Federal e avaliar o cumprimento das metas pactuadas pelo Brasil na COP26 no ano passado e os desafios e propostas para a COP27, que acontecerá em novembro no Egito. O Brasil ratificou o Acordo de Paris em setembro de 2016, mas até hoje não explicou como vai cumprir essas metas. Não adotou políticas domésticas que sejam suficientes para nos fazer cumprir essas metas. O Brasil é hoje o 5º maior emissor de gás de efeito estufa no planeta. A gente só fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia, sendo que nesses países a principal fonte de emissão é a queima de combustíveis fósseis e no caso do Brasil a principal fonte de emissões é a forma como a gente usa o território, né? O uso da terra. Dados do IPAM demonstram que 30% dos cadastros ambientais, rurais e legais estão em áreas de floresta pública não destinada. E essas áreas correspondem a 66% do desmatamento nesse período. Desmatamento importa, porque, como a gente ouviu nas falas anteriores, essa é a nossa principal contribuição em relação às nossas emissões de gases de efeito estufa. Precisamos, então, conter o aquecimento global em até 1,5 graus Celsius em relação aos períodos pré-industriais e, para isso, todas as estratégias devem ser ponderadas, debatidas e consideradas. E, claro, sempre com preconceito que exclui o fator preservação do método produtivo e respeitando o trabalho das famílias e dos pequenos, médios e grandes produtores. O desmatamento em todos os biomas segue avançando em ritmo alarmante. Na Amazônia, 2021 alcançou a maior taxa de desmatamento dos últimos 15 anos. O Cerrado, berço das nascentes de 8 das nossas principais bacias hidrográficas, também vem sendo ameaçado. Isso sem contar os efeitos das mudanças climáticas em nível global, que poderá deixar o cenário ainda pior. Se é difícil gerenciar o orçamento de uma casa, imagine o orçamento de um país do tamanho do Brasil. Para ajudar a compreender melhor o orçamento da União, as consultorias do Senado e da Câmara elaboraram um informativo sobre a tramitação do projeto de lei orçamentária anual. Está tudo lá: receita, despesas, dívidas, e os números têm que ser precisos. Um cálculo errado pode atrapalhar em muito as contas do país. O crescimento do PIB, que na proposta foi considerado como de 2,5% para 2023, né, tem previsão do mercado, né, de analistas do mercado, de crescimento de apenas 0,37%. Né? E isso é relevante porque esse otimismo do projeto acaba impactando as receitas ali previstas. Então, em a expectativa de mercado se confirmando, teremos, em 2023, receitas abaixo do que está previsto no projeto. O informativo detalha os gastos previstos de cada órgão dos 3 poderes da União.
Uma novidade é que os gastos mínimos da saúde contam agora com recursos de emendas parlamentares. O projeto de lei orçamentária, ele prevê para a área de educação e saúde os valores de 119,8 bilhões para manutenção e desenvolvimento do ensino e 149,9 bilhões para ações e serviços públicos de saúde. No caso da saúde, especificamente, é importante só a gente mencionar que o Poder Executivo ele alocou, dentro dessas despesas para ações e serviços públicos de saúde, 19,6 bilhões em reservas específicas para atender as emendas parlamentares. Ou seja, o Poder Executivo encaminhou o projeto contando que as emendas parlamentares contribuam nesse valor para o cumprimento do mínimo constitucional. Depois de uma década de tramitação, o projeto de lei aprovado na Câmara com modificações volta ao Senado para nova avaliação. A proposta prevê o fim da saída temporária dos presos no Natal e em outras datas comemorativas. No Brasil, cerca de 700 mil homens e mulheres cumprem pena em regime fechado. Na letra da lei, o preso deve passar por um período de recuperação até poder voltar ao pleno convívio com a família e a sociedade. Alguns estabelecimentos têm condições de oferecer aos detentos meios para aprender ou praticar um ofício, estudar e ocupar o tempo com atividades produtivas. No entanto, apenas um número reduzido de unidades ofertam essas oportunidades. O quadro visível é um misto de superlotação, promiscuidade e revolta, num círculo vicioso que torna quase impossível deixar a criminalidade. A Lei de Execuções Penais instituiu a saída temporária para estimular o bom comportamento e recondicionar o indivíduo. Tem direito a esse benefício o preso já em regime semiaberto e que tenha cumprido 1/6 da pena se for primário ou 1/4 da pena se for reincidente. A boa conduta também deve ser checada pelo juiz junto à direção do presídio. Passar o Natal, o Ano Novo ou o Dia das Mães junto aos familiares seria uma etapa para a ressocialização. Mas nem sempre a sociedade encara dessa forma. Em destaque nas manchetes da mídia, autores de crimes hediondos, após cumprirem as exigências, foram contemplados com a saída temporária. A sociedade se manifestou contra. O resultado foram numerosos protestos, mesmo com evidências a favor do benefício. Na saída temporária do Natal de 2020, a única realizada naquele ano da pandemia, dos 31.538 presos que tiveram direito, 1.700 não retornaram à prisão, cerca de 5% do total. O PLS número 7 de 2013, ele vem ao encontro da sociedade no sentido de acabar com as férias dos presos, que visando assim reduzir a criminalidade. Em 2012, o Senado aprovou um projeto endurecendo as regras para a saída temporária. Mas em 3 de agosto deste ano, um substitutivo aprovado na Câmara acaba de vez com a saidinha. Pela forma como está redigido o projeto, trata-se de um apelo populista, de viés extremamente punitivista e que não leva em considerações as estatísticas e os dados reais daquelas pessoas que estão beneficiadas por esse direito. O projeto, por si só, também é de duvidosa constitucionalidade, tendo em vista que coloca todos os presos e as presas nas mesmas condições, e isso fere a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena. Vivenciamos um sentimento de insegurança. Somos assombrados pela violência todos os dias, e a sociedade clama por uma política criminal mais eficiente. No entanto, é necessário considerar que a saída temporária é um benefício amparado por lei e condicionado a regras e critérios rígidos para que a ressocialização, ao permitir que o preso mantenha laços sociais e familiares, seja válida. A ministra Rosa Weber tomou posse ontem na presidência do Supremo Tribunal Federal. Ela deverá presidir o Poder Judiciário até o dia 2 de outubro do ano que vem, quando completa 75 anos, idade em que ministros se aposentam compulsoriamente. A ministra Rosa Weber é a terceira mulher a ocupar o mais alto posto do Poder Judiciário brasileiro. Ela tomou posse nesta segunda-feira como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. A sessão solene teve a presença do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, e de outras autoridades da República.
Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a lei e em conformidade com a Constituição e com as leis da República. Logo em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso foi empossado como vice-presidente. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Rosa Weber é gaúcha de Porto Alegre. Tem 46 anos de carreira na magistratura, onde começou como juíza do trabalho substituta em 1976. Foi ministra do Tribunal Superior do Trabalho de 2006 a 2011, até ser nomeada para o STF. Foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 2018 a 2020. A ministra Carmen Lúcia fez o discurso de saudação do STF à nova presidente. Renova-se o ritual de respeito aos princípios acolhidos no sistema jurídico desde a Constituição de 1891, persistindo em todas que a seguiram até chegar ao ordenamento de 1988. Reafirma-se nesta cerimônia o símbolo de continuidade das instituições e de temporariedade dos mandatos na direção dos poderes do Estado. Ninguém seria mais adequada para estar na posição agora assumida na presidência deste Supremo Tribunal do que Vossa Excelência, ministra. Magistrada séria, responsável, democrata, que conduzirá com a prudência inerente à República e com a decência própria à virtude democrática a gestão da coisa pública no espaço do Poder Judiciário. No discurso de posse, Rosa Weber ressaltou pontos como a igualdade entre os cidadãos brasileiros e a importância do Estado laico. Sejam as minhas primeiras palavras a de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República, de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado democrático de direito, de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque à essencial igualdade entre as pessoas, de estrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa, de respeito ao dogma fundamental da separação de poderes, de rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. O presidente do Senado participou nesta segunda-feira de uma homenagem aos 120 anos de nascimento do ex-presidente Juscelino Kubitschek, no Memorial JK, em Brasília. Há 120 anos, nasceu no município mineiro de Diamantina o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, que fez de Brasília a capital do país e implementou o Plano de Desenvolvimento 50 anos em 5. Para marcar a data, houve uma cerimônia de homenagem no Memorial JK, em Brasília, com a participação de diversas autoridades e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse que, se estivesse vivo, Juscelino estaria trabalhando pela democracia e pela união nacional. A maior coragem que se revela como necessária no Brasil hoje
é a coragem de ser capaz de unir o povo brasileiro em torno de um projeto comum que certamente, se Juscelino Kubitschek aqui estivesse em 2022, estava preocupado e ocupado, sobretudo, nessa união nacional para que, a partir desse planejamento, pudéssemos reconstruir o nosso país. Formado em medicina, Juscelino foi prefeito de Belo Horizonte, deputado federal e senador, além de presidente da República. Com o golpe militar de 1964, foi exilado na Europa e nos Estados Unidos. Voltou ao Brasil e foi preso em 1968, na decretação do AI-5. Morreu em 1976 num acidente de automóvel na rodovia Presidente Dutra, altura do município de Resende, no estado do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal continua nesta semana a julgar o piso nacional da enfermagem, aprovado pelo Congresso, mas suspenso por uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, procura fontes de custeio para o piso. O piso nacional para os profissionais da enfermagem foi aprovado em julho e sancionado pelo presidente Bolsonaro no início de agosto. Pela lei, os novos valores para os setores público e privado começariam a ser pagos no início de setembro. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a aplicação da lei depois de julgar uma ação da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, CN Saúde. As instituições alegam que o piso é insustentável e indicaram a possibilidade de demissão em massa e de redução da oferta de leitos. Esse economista defende que é preciso uma previsão orçamentária para garantir a implementação da lei. Existe orçamento suficiente para isso, porque o que não se pode é ter a continuidade de profissionais que são essenciais no serviço e no atendimento de qualidade da saúde do nosso Brasil, serem remunerados com valores insuficientes e injustos, certo, para a atividade tão relevante que eles exercem. Profissionais da área de enfermagem de todo o país iniciaram mobilizações pela manutenção da lei. Acreditamos que essas mobilizações elas são importantes para sensibilizar o STF, mas além disso, é importante que a categoria esteja mobilizada de forma permanente para que o Congresso aprove as fontes de custeio e os empregadores reconheçam de forma definitiva a necessidade, a importância de aplicar o piso salarial nacional da categoria. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, também se mobilizam em defesa da lei aprovada pelo Congresso. Pacheco já se encontrou com o ministro Barroso para tratar do assunto na semana passada e também com o ministro Paulo Guedes. Ele defende algumas medidas para amenizar os possíveis impactos da implantação do novo piso. Algumas iniciativas podem ser desde já adotadas, as que nós conseguimos ventilar já nessa reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso é o projeto da desoneração da folha de pagamentos dos hospitais. Isso pode reparar ou compensar o impacto financeiro da fixação do piso nacional da enfermagem. Na última sexta-feira, o Supremo começou a julgar em plenário virtual se mantém ou derruba a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Neste ano, o Brasil terá a segunda eleição geral desde que o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade da doação de empresas para campanhas políticas. Atualmente, as candidaturas são financiadas com recursos do Tesouro Nacional e doações de pessoas físicas. Veja nesta reportagem especial. A doação de pessoas jurídicas para campanhas políticas está proibida desde 2014, mas o debate sobre as formas de financiamento eleitoral já vem de outros tempos. Nossa Constituição Cidadã não trouxe regras sobre o financiamento eleitoral. Depois, com o escândalo da CPI do PC Farias, o Congresso preferiu regulamentar em lei o financiamento por empresas. A regra surgiu primeiro na Lei com Diretrizes para a Eleição de 1994
e, em seguida, na Lei Eleitoral de 1997. Em 2011, a OAB acionou o STF para questionar o financiamento empresarial. Em 2013, o tribunal decidiu que as doações de empresas eram inconstitucionais e, em 2015, o Congresso seguiu os passos do STF, proibindo doações empresariais a campanhas. Em 2017, o fundo eleitoral foi criado. A maior crítica às doações de empresas é que a prática submete a democracia ao poder econômico. Na prática, o que havia é que alguns bancos e algumas grandes empreiteiras faziam os grandes financiamentos, tanto para partidos governistas quanto oposicionistas. Financiavam e assim mantinham uma influência muito grande sobre a formação do Congresso Nacional, além do Poder Executivo, né? E, portanto, sobre o próprio processo orçamentário. Atualmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias permite que o fundo eleitoral seja de até 4,9 bilhões de reais. Certamente, o financiamento de campanhas utilizando recursos públicos gera uma polêmica. Mas há uma questão fundamental que deve ser considerada, né? A democracia sempre tem um custo, né? E um custo que vale a pena sustentar. Então, o fato de financiarmos as eleições via fundo eleitoral é a solução que acabou restando na prática. Aí a polêmica que fica é justamente a de quantos recursos nós estamos destinando no orçamento da União para financiar as campanhas. Se você proíbe que as empresas financiem, você vai ter que assumir que você está impondo que haja um financiamento público. O fundo eleitoral não é a única ferramenta de financiamento das campanhas eleitorais. Há também o financiamento privado de pessoa física, com um limite de até 10% do rendimento bruto de cada doador no ano anterior ao da eleição. O candidato também pode ajudar a financiar a campanha com recursos próprios. O valor do autofinanciamento está limitado ao total de 10% do teto para gastos em campanha no cargo em que concorrer. O fundo eleitoral é composto de duas parcelas, um valor indicado pelo TSE com base em renúncia fiscal economizada com o fim da propaganda nas emissoras de rádio e TV e um valor indicado pelo Congresso das emendas impositivas de bancada. Os partidos e candidatos podem utilizar os recursos do fundo eleitoral para todas as despesas permitidas pela legislação eleitoral na realização das campanhas, como, por exemplo, materiais gráficos, produção de vídeos, contratação de cabos eleitorais, advogados, etc. De acordo com a legislação, os recursos do fundo eleitoral que não forem utilizados, ou seja, que se tornarem sobras de campanha, deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional no momento da prestação de contas. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha só é distribuído aos partidos nos anos que tem eleição. O Tribunal Superior Eleitoral só repassa os valores depois que as siglas definem como deve ser feita a distribuição entre as candidaturas. Lembrando da obrigação de aplicar pelo menos 30% em candidaturas femininas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.